céu cor de anil, e o sol com seus raios brilhantes ilumina esse torrão do Brasil. E o sol com seus raios brilhantes ilumina esse torrão do Brasil. Essa terra centenária nos dá fortes emoções, sua cultura hereditária, orgulhando gerações. No passado, heróicos imigrantes, com um sonho no seu coração, transformaram-se logo em gigantes, e assim desbravaram esse chão, onde todas as raças se unem, formam um povo alegre e gentil, com cultura e ricos costumes. É um exemplo para o nosso Brasil, com cultura e ricos costumes. É um exemplo para o nosso Brasil. Essa terra centenária nos dá fortes emoções, sua cultura hereditária, orgulhando gerações. Passado e o futuro se encontram num presente de realizações ancestrais que ainda encantam e inspiram as futuras gerações. Os seus filhos sempre em orgulho por fazer parte desse chão, e assim se constrói o futuro, progresso, amor e união. E assim se constrói o futuro, com progresso, amor e união. Essa terra centenária nos dá fortes emoções, sua cultura hereditária, orgulhando gerações. Com a presença da totalidade dos vereadores, declaro aberta a 7ª sessão ordinária para o ano de 2025. Gostaria de saudar os colegas vereadores, as colegas vereadoras, funcionários desta casa, saudar também ao Jonas Possebon, que nos honra hoje aqui no auditório da Câmara, e os internautas que estão nos assistindo através do Facebook. Prosseguindo, então, eu solicito ao servidor Joanes para que faça a leitura do resumo da ata da 6ª sessão ordinária. 6ª sessão ordinária. Aos 28 dias do mês de abril do ano de 2025, realizou-se, com início às 19h02 no plenário
Alfeu José Seibel, da Câmara Municipal de Vereadores de Campina das Missões, Estado do Rio Grande do Sul, a 6ª sessão plenária ordinária do corrente ano, a qual foi presidida pelo vereador Daltro Luiz Bastos, secretariada pelo vereador Douglas Gabriel Pid, e contou com a presença de todos os vereadores e vereadoras. Abertos os trabalhos, o presidente da Câmara, após saudações de praxe, solicitou a leitura da síntese da ata da sessão plenária ordinária anterior, que, estando conforme, foi aprovada por 8 votos. Em atenção à ordem do dia, foram apreciadas as seguintes matérias: proposição de autoria da vereadora Aline Raquel Dresch, protocolada sob número 26 de 2025, solicitando perante o Executivo Municipal de Campina das Missões a aquisição e instalação de um bicicletário na Praça da Matriz, a qual foi aprovada por unanimidade, contabilizando 8 votos favoráveis. Proposição de iniciativa do vereador Daltro Luiz Bastos, protocolada sob número 27 de 2025, solicitando ao Executivo Municipal de Campina das Missões a implementação de transporte exclusivo para pacientes em tratamento de quimioterapia, a qual foi igualmente aprovada por unanimidade, registrando 8 votos favoráveis, bem como contando com o endosso das bancadas do PL, PT e MDB. E processo número 00150-02.00/22-8, oriundo do Tribunal de Contas do Estado, no que atine a prestação de contas do município de Campina das Missões, referente ao exercício de 2022, sob responsabilidade do senhor Carlos Justen, prefeito. Nos termos do regimento interno, foi posto em votação o projeto de decreto legislativo número 01 de 2025, expedido pela Comissão de Orçamento, Finanças e Infraestrutura Urbana e Rural, pela aprovação do referido processo de prestação de contas, o qual foi aprovado por unanimidade, contabilizando 8 votos favoráveis. Esgotada a pauta, às 19h36, o senhor presidente, ao declarar encerrados os trabalhos, agradeceu a presença de todos e comunicou que a próxima sessão plenária ordinária realizar-se-á às 19h do dia 15 de maio vindouro. Câmara Municipal de Vereadores de Campina das Missões, Estado do Rio Grande do Sul, em 28 de abril de 2025. Vereador Douglas Gabriel Pid, primeiro secretário, e vereador Daltro Luiz Bastos, presidente. Está em discussão a ata. Com a palavra dos vereadores. Ninguém querendo se manifestar, coloco em votação a ata da 6ª sessão ordinária. Quem estiver a favor, permaneça como está, caso contrário, se manifeste. A ata aprovada por 8 votos. Cumprimentar também ao seu Afonso Pérez, funcionário público municipal aqui de Campina das Missões, que está no auditório assistindo a sessão. Solicita o secretário da mesa, vereador Douglas, para que faça a leitura da ordem do dia. Ordem do dia, 7ª sessão ordinária, 15 de maio de 2025. Projetos de lei Poder Executivo. Projeto de lei número 28, de 25 de abril de 2025, altera os valores das diárias dos integrantes do Poder Executivo e da outras providências. Projetos de resolução Poder Legislativo. Projeto de resolução número 01, de 25 de abril de 2025, dá nova redação ao artigo 10 da resolução número 01, de 11 de junho de 2003. Requerimentos. Proposição de iniciativa do vereador Luciano Machado, da bancada do Partido do Movimento Democrático Brasileiro. Proposição de iniciativa do vereador Márcio Agnes, da bancada do Partido Liberal. Proposição de iniciativa do vereador Daltro Luiz Bastos, da bancada do Partido do Movimento Democrático Brasileiro. Gabinete da Presidência da Câmara Municipal de Campina das Missões, em 14 de maio de 2025, assinado pelo vereador Daltro Luiz Bastos, presidente. Solicito ao secretário para que faça a leitura das correspondências recebidas, inclusive o dos projetos de lei recebidos. Correspondências recebidas. Ofício do excelentíssimo senhor Lucas Ritzmann Engel,
comunicando que assumiu oficialmente a função de promotor de justiça na Promotoria de Justiça de Campina das Missões, como colocando-se à disposição para colaborar no que for necessário. E-mail da Câmara dos Deputados informando acerca dos recursos do Orçamento da União pagos, bem como as transferências constitucionais efetivadas ao município de Campina das Missões, atinentes ao mês de abril do ano de 2025, bem como a totalidade desses recursos do período de janeiro a abril do corrente ano. Ofício número 08 de 2025, oriundo do Sindicato dos Trabalhadores Rurais de Campina das Missões, informando que, em relação aos descontos dos aposentados do INSS, que vem ocorrendo em todo o país, encaminha manifesto em anexo a este ofício, que os descontos efetuados por esse sindicato para a CONTAG são legais, tendo documentado a autorização de todos os associados que possuem desconto de 2% junto ao sindicato. Ofício número 31 de 2025, oriundo da Secretaria Municipal da Educação, Cultura, Turismo e Desporto de Campina das Missões, convidando os vereadores e vereadoras, como os servidores dessa Casa Legislativa, para o 4º Festival Internacional do Folclore Outono em Dança, a ser realizado na Rua Coberta entre os dias 30 e 31 de maio vindouro, bem como para a abertura oficial do evento, que ocorrerá às 18h30 do dia 30 de maio. E ofício número 05 de 2025, oriundo do Sindicato dos Servidores Públicos Municipais de Campina das Missões, expressando apoio à matéria em tramitação nessa Casa Legislativa, de autoria do vereador, reivindicando a concessão do vale-refeição durante o período de férias regulamentares do funcionalismo público municipal. Projeto de Lei número 29, de 12 de maio de 2025. Autoriza o Poder Executivo Municipal a contratar odontólogos e dá outras providências. Artigo 1º. Fica o Poder Executivo Municipal autorizado a contratar até 2 odontólogos padrão 8, classe A, no quadro único dos servidores da Prefeitura Municipal de Campina das Missões, com lotação na Secretaria Municipal da Saúde, com as atribuições e vencimentos previstos em lei para atender excepcional interesse público. Artigo 2º. As contratações temporárias de que trata a presente lei serão de natureza administrativa, ficando assegurada a remuneração e direitos previstos no artigo 234 da Lei Municipal número 991 de 90 e Lei Municipal número 3.385 de 2024. Parágrafo 1º. A contratação que é de caráter emergencial e de excepcional interesse público será feita pelo prazo de até 12 meses, podendo ser prorrogada até uma vez por igual período. Parágrafo 2º. A contratação se dará mediante a realização de processo seletivo simplificado. Artigo 3º. O contratado será inscrito no Regime Geral de Previdência Social INSS. Artigo 4º. As despesas decorrentes desta lei correrão à conta das unidades orçamentárias do orçamento vigente. Artigo 6º. Esta lei entra em vigor na data de sua publicação. Eu baixo esse projeto para a Comissão de Constituição, Redação e Bem-Estar Social. Projeto de Lei número 30, de 12 de maio de 2025. Prorroga até dia 15 de dezembro de 2026 a vigência do Plano Municipal de Educação, aprovado por meio de Lei número 2.865, de 23 de junho de 2015. Artigo 1º. Fica prorrogada a vigência do Plano Municipal de Educação, aprovado por meio da Lei Municipal número 2.865, de 23 de junho de 2015, até 15 de dezembro de 2026. Artigo 2º. Essa lei entra em vigor na data de sua publicação. Esse projeto de lei número 30 também fica baixado para a Comissão de Constituição, Redação e Bem-Estar Social.
Projeto de lei número 31, de 12 de maio de 2025, autoriza a abertura de crédito especial e dá outras providências. Artigo 1º. Fica o Poder Executivo autorizado a abrir crédito especial no valor de R$ 167.498,09, referente à contrapartida do programa Minha Casa Minha Vida Rural. Artigo 2º. Resta criado no orçamento vigente a seguinte natureza da despesa. Órgão 08, Secretaria da Assistência Social, Habitação e Trabalho. Unidade 05, Fundo de Habitação de Instituição Social Municipal. Função 16, Habitação. Subfunção 482, Habitação Urbana. Programa 8005, Habitação e Desenvolvimento Social. Ação 1723, construir, reformar, efetuar melhoria em moradias e regularização fundiária. Natureza da despesa, contribuições, R$ 167.498,09. Artigo 3º. Para a cobertura do crédito a ser aberto em conformidade com o artigo 1º, servirão recursos em igual valor originados de superávit financeiro do exercício anterior. Artigo 4º. Esta lei entra em vigor na data de sua publicação. Projeto de lei número 31, que é baixado para a Comissão de Orçamento, Finanças e Infraestrutura Urbana e Rural. Abro espaço para comentário a respeito dos projetos lidos. Das correspondências e dos projetos lidos. Está aberto o espaço. Com a palavra, presidente. Com a palavra, a vereadora Marta. Inicialmente, cumprimentar todos os colegas aqui presentes, inclusive a mesa diretora e as pessoas ali no plenário e também a quem está nos escutando das suas casas. Eu preciso falar dessa questão dos descontos, que hoje a mídia anuncia muito isso, que é os descontos indevidos dos aposentados. Reconheço sim que há descontos indevidos dos aposentados do INSS, inclusive foram autuadas 10 associações e mais uma que é a questão dos trabalhadores rurais, Sindicato dos Trabalhadores Rurais, FETAG e CONTAG, e foram jogados todos no mesmo balaio. Mas dizer e ressaltar que o movimento sindical, o Sindicato dos Trabalhadores Rurais, junto com a sua federação e confederação, ela está com a sua documentação em dia. Os aposentados assinaram com o seu desconto, eles autorizaram e é a sua anuidade do Sindicato dos Trabalhadores Rurais, a organização que defende os trabalhadores rurais e, inclusive, imensamente os aposentados. Desde 2021, a FETAG vem denunciando esses descontos indevidos de outras entidades. A gente pode citar algumas delas, que eu estava lá no sindicato, a gente ajudou muitos aposentados a bloquear esses descontos. Era um tal de Conafer, era a Associação dos Pescadores, era, inclusive, algumas nem CNPJ não tinham estrutura, na qual a gente fazia o trabalho para o aposentado em bloquear esses descontos, e isso então a gente já vinha denunciando como toda a estrutura da FETAG, CONTAG, Sindicato dos Trabalhadores Rurais. E foi feito e apresentado um dossiê de 148 páginas para o Ministério do INSS em ano de 2022 e nada foi feito. Então agora veio à tona e eles assim, há pelas notícias que todo mundo está ilegal, é indevido. Mas eu ressalto que não, que o movimento dos trabalhadores rurais tem o seu desconto, ele é válido, ele não é indevido, ele está correto. E esse convênio que a CONTAG tem com o INSS, ele vem desde 1994 que foi firmado esse convênio, então são muitos anos e é pela luta dos agricultores familiares. Quando a gente fala de luta dos agricultores familiares, até vou dizer só um exemplo, o que o sindicato faz pelos agricultores.
A semente de milho do último ano, que o pessoal não precisou, aliás, alguns pagaram e foi devolvido o recurso, só pelo sindicato passou em torno de R$200 mil. Aqui a gente às vezes fala de emenda de 100 mil, 20 mil, mas ali dá para dizer que foram 2 emendas parlamentares de 100 mil que ficou com os agricultores. Eu só estou citando um exemplo da luta dos trabalhadores rurais. E nós aqui somos lideranças e acho que a gente tem essa opinião pública a fazer e a gente precisa defender as entidades honestas e corretas, não jogar tudo no mesmo balaio e dizer sim que o Sindicato dos Trabalhadores Rurais, o desconto é pela anuidade do sindicato e ela é válida, ela não é indevida. É esse o registro que eu quero deixar. Continua o espaço aberto com relação aos projetos e correspondências recebidas. Ninguém mais querendo se manifestar. Abro o espaço de 2 minutos para as considerações individuais dos vereadores. Antes disso, cumprimentar a Michele, também funcionária pública, que nos honra hoje com a sua presença na nossa sessão. Então, está aberto o espaço de 2 minutos para as manifestações individuais dos vereadores. Com a palavra, presidente. A palavra, vereador Luciano. Cumprimentar colegas vereadores, funcionários da casa, também ao público que nos assiste através do Facebook, Afonso, colega Jonas e também a Michele, que nos honram com a sua presença. Presidente, eu quero hoje falar sobre a pavimentação nas ruas do nosso município. Muitas ruas estão sendo feitas e gostaria, através, de fazer um pedido que não é só meu, mas de todas as pessoas que moram na rua Léo Guido Roth, que a administração olhasse para essa rua, que é uma rua muito movimentada. As pessoas que passam ali, hoje a média de carros naquela rua é em torno de 120 por dia. Isso quando não tem evento no Parque de Rodeios Miguel Sonco. Quando tem evento, com certeza ultrapassa 200 carros por dia naquela rua ali. Então, através desse manifesto aqui, eu trago um pedido das pessoas que moram naquela rua ali. A poeira é muito grande, as pessoas não podem deixar suas residências abertas. Então, só um pedido através da Câmara de Vereadores, fazer um pedido aqui público, para que a administração municipal olhasse um pouco para aquela rua lá também. Sei que muitas ruas estão sendo feitas e gostaria de fazer um pedido para aquela... Hoje eu estou morando ali, mas tem pessoas que moram há 40 anos ali e estão pegando essa poeira. Então eu sei que não é só dessa administração, mas só um pedido para que, dentro das possibilidades dos projetos, que, se for possível, incluir aquela rua ali, que é uma rua bem movimentada no nosso município. Seria isso. Continua o espaço aberto. Com a palavra, senhor presidente. Palavra, vereador Douglas. Cumprimentar o senhor presidente e demais colegas vereadores, vereadoras, funcionários da casa, pessoas que nos assistam através do Facebook da Câmara. Também cumprimentar os colegas servidores, Jonas Posebon, presidente do Sindicato de Servidores Municipais, Afonso Pérez também, vice-presidente do sindicato, e também a Michele, que é assistente social, nossos colegas. Obrigado pela presença de vocês. Para frisar um pouco mais do comentário do Luciano sobre a rua Léo Guido Roth, eu quero deixar bem claro, e também deixar o colega, de repente, também já sabe, Em 2022, aquela rua lá, ela tem projeto, e em 2022 foi protocolado uma emenda para as 2 quadras, até onde reside o Lotário Spilman. E essa emenda, então, até hoje o governo não pagou essa emenda, mas o projeto ele existe daquela rua, o projeto foi feito, a emenda veio, o município empenhou, está empenhado, e então agora o que resta aguardar o recurso entrar na conta do município para depois executar a obra. Então, foi uma emenda de deputado, de bancada, que
Em 2022 eu consegui, só que até agora mudou o governo e antes até não foi pago e até agora também não entrou ainda na conta do município. Segundo, o governo tem 5 anos para pagar esse tipo de emenda. Então, a gente ainda está tentando, ligando atrás e fazendo o máximo para que o governo pague e deposite esse valor nos cofres do município, para então o município iniciar as obras lá naquele local lá. Seria isso, senhor presidente. Continua o espaço aberto. Ninguém mais querendo se manifestar, eu só quero fazer um esclarecimento, e esse esclarecimento é muito importante. Há poucos dias atrás, nós votamos aqui, nessa casa, o projeto de decreto legislativo número 1, que trata da ausência do prefeito por até 16 dias aqui do município de Campina das Missões. Não sei se por malícia ou falta de informação, algumas pessoas não entenderam ou se fizeram de desentendidas. Eu vou ler para vocês aqui. Nós temos a nossa lei orgânica do município de Campina das Missões, no artigo 101, que diz assim, e no inciso 6, compete privativamente à Câmara Municipal autorizar o prefeito e vice-prefeito municipal a se ausentar do município pelo prazo superior a 15 dias. Então, por 15 dias, o prefeito não precisa perguntar para ninguém se ele quiser se ausentar. Então, o que nós votamos aqui? O que nós votamos esse projeto de decreto? Um dia a mais. Nada mais do que isso. E tudo leva a crer que essa viagem vai durar só 14 dias. Mas existe também, na lei orgânica do nosso município, o artigo 62, que diz o seguinte: o prefeito foi cauteloso, apenas cauteloso. O prefeito e o vice-prefeito, no exercício do cargo, não poderão, sem licença da Câmara Municipal, ausentar-se do município pelo período superior a 15 dias, sob pena de cassação do mandato. Então, ele não foi mais do que precavido. Que tudo indica que a viagem, todos vocês sabem, e nós não precisamos esconder de ninguém, que o prefeito está indo para a Rússia. Inclusive, quando nós votamos esse projeto, ele já estava com as passagens compradas, ele iria de qualquer forma, mesmo que o projeto fosse rejeitado. E eu respeito muito o voto de todos os colegas. Eu tive que dar o voto de Minerva. E tive a posição que eu teria hoje se o projeto estaria sendo votado hoje aqui. Vocês vejam bem, são até 16 dias. Então, nós votamos um dia a mais, nada além disso. E uma viagem à Rússia não é que nem você pegar um ônibus da Unigal e ir até Santa Rosa. Tem conexões, enfim, pode atrasar. Então, foi só questão de cautela e prevenção. Eu continuo, deixo o espaço aberto se mais alguém quiser se manifestar. Ninguém mais querendo se manifestar, passamos agora para a apreciação dos projetos que constam na ordem do dia. Solicito a leitura do parecer do projeto de lei número 28, de autoria do Executivo Municipal. Comissão de Orçamento, Finanças e Infraestrutura Urbana e Rural. Parecer número 5, de 08 de maio de 2025. Matéria, projeto de lei número 28, de 25 de abril de 2025, altera os valores das diárias dos integrantes do Poder Executivo e da outras providências. Parecer, considerando que com a matéria o Executivo Municipal busca reajustar os valores das diárias pagas a todos os integrantes da Prefeitura Municipal.
Considerando que na justificativa que acompanha a matéria, o Executivo relata que não é de hoje que os atuais valores pagos a título de diárias, especialmente para deslocamentos à capital do Estado, não são mais suficientes para cobrir os custos mínimos com o deslocamento. Considerando que, buscando amenizar os impactos dos altos custos sofridos nos últimos anos, a municipalidade está propondo a alteração dos valores. E considerando que a comissão, buscando atender pedido do referido pedido do prefeito municipal, o qual, através do ofício número 288 de 2025, apresenta mensagem retificativa ao parágrafo único do artigo 1º do projeto em tela, no qual o mesmo solicita a alteração dos valores das diárias propostos no projeto para os servidores públicos, cargo de motorista e lotado na Secretaria de Saúde, como para os conselheiros municipais, de 330 para 370, buscando assim igualar os valores propostos aos demais servidores do Poder Executivo. Visando assim atender à solicitação do Executivo, esta comissão acata a mensagem retificativa e apresenta uma emenda substitutiva ao parágrafo único do artigo 1º, dando nova redação ao quadro de cargos e valores previstos nesse, ficando mesmo com a seguinte redação: cargo, função, prefeito, vice-prefeito, R$ 450, secretários municipais, R$ 400, servidores públicos, R$ 370, conselheiros municipais, R$ 370. Razões pelas quais, com a emenda proposta, a comissão é de parecer favorável à apreciação da matéria, encaminhando-a para consideração do plenário. Sala de atos da Câmara Municipal de Vereadores de Campina das Missões, em 8 de maio de 2025, assinado pelo vereador Ademir Afonso Grunitsky, presidente, vereador Douglas Gabriel Peter, relator, e vereador Vanderlei Luiz Arnold, secretário. Está em discussão o projeto de lei número 28. Com a palavra, senhor presidente. Com a palavra, vereador Douglas. Projeto, então, que é a nossa comissão de orçamento, deu o parecer favorável. E também, como os colegas sabem, os colegas que já estavam nessa casa, os colegas que estão nessa legislatura agora, há uns dias atrás, estive apresentando mais uma vez uma proposição que buscava aumentar esse valor das diárias, principalmente aos motoristas da saúde, e também, como na mesma proposição dizia, para propor ao Executivo para aumentar o valor das refeições dos motoristas. Esse projeto das refeições ele não veio para casa agora, mas em conversa com o prefeito, antes da última sessão, conversei com ele, até pelo motivo que consta aqui no projeto do valor das diárias, que eu já vou explicar, para ele encaminhar o projeto, então, para aumentar o valor do café, almoço e janta dos servidores, de todos os servidores. Mas hoje quem mais ocupa são os motoristas da saúde, os que mais sofrem, porque o valor está muito defasado, e isso eu já expliquei na proposição. Então a gente aguarda, quem sabe a líder do governo leva para o Executivo, que a gente já está aguardando o projeto de lei, então, que vem em favor, né, nessa situação ali das refeições, café, almoço e janta dos motoristas, dos servidores municipais. Então, para clarear, a gente também conversei um pouco com a Janine, porque antes no projeto era separado. Servidores públicos, R$ 370, e para o cargo de motorista lotado na Secretaria da Saúde, 330. Então, esse valor ele igualou. Todos os servidores públicos, R$ 370. Então, aumentou mais R$ 40. A gente fica feliz em atender uma parte da proposição que eu já tinha apresentado não só por uma vez, e o projeto ele é de suma importância. Há mais de 5 anos, se não me falha a memória, os valores não eram reajustados, e acredito agora que cada ano o prefeito, se ele quiser,
ele não precisa mandar para casa e reajustar por decreto que seja nem que seja a inflação, então, que é dada a todos os servidores cada ano. Então, as diárias e também as refeições, então, que seja anualmente feito esses reajustes. E dizer, então, que a nossa comissão foi de parecer favorável e a gente pede o apoio dos demais nobres colegas para despacho, então, desse projeto. Continua a discussão. Vereador Ademir. Senhor presidente, colegas vereadores, vereadoras, funcionários da casa, cumprimentar também a Michele, o Afonso, presidente da Associação dos Servidores, né? Que nos honra com a presença, né? Nós damos o parecer aí porque o projeto ele está em consonância, né, com a lei maior. E só para acrescentar a fala do colega Douglas, né, também os conselheiros municipais, né, também foram incluídos, que também ele constava como 330, foi para R$370. E damos o parecer para colocar em votação e pedimos a aprovação da matéria. Seria isso, senhor presidente. Continua a discussão. Ninguém mais querendo se manifestar. Eu acho não, com certeza foi interessante o diálogo com o executivo e com os funcionários. Sinceramente, eu não vejo por que distinguir valores entre motoristas e demais servidores. Então, houve esse diálogo. A Janine, inclusive, ela encabeçou isso aí e fez essa intermediária com o executivo. Então, foi unificado. Todos os servidores, independente de serem da atuação deles, é R$370. Não existe argumento, não tem justificativa por que não ser assim. Então, na minha avaliação, acho que foi válido o nosso trabalho também, de vereadores, e a compreensão do prefeito para que assim fosse. Então, nós temos uma emenda no projeto e eu já coloco em votação a emenda. Quem estiver a favor, permaneça como está, caso contrário, se manifeste. Agora sim, eu coloco em votação o projeto de lei número 28, já alterado pela emenda. Quem estiver a favor, permaneça como está, caso contrário, se manifeste. Projeto de lei número 28, aprovado por 8 votos. Solicito a leitura do parecer do projeto de resolução número 1, de autoria da mesa diretora. Comissão de Orçamento, Finanças e Infraestrutura Urbana e Rural. Parecer número 6, de 8 de maio de 2025. Matérias. Projeto de lei de resolução número 01 de 2025. Da nova redação ao artigo 10 da resolução número 01 de 11 de junho de 2013. Parecer. Considerando que através da presente matéria, o Poder Legislativo busca reajustar o valor das diárias dos vereadores e de seus servidores, as quais, desde o ano de 2022, não sofreram reajustes. Considerando que com esta resolução, a Câmara Municipal está seguindo a ação do Executivo, que também está propondo reajustes às suas diárias através do projeto de lei número 28 de 2028. Considerando que a matéria em tela atende a requisitos constitucionais e legais, como não haverá alterações nos demais artigos da resolução número 01 de 2013. Considerando que essa proposta busca atender eficientemente e legalmente às necessidades do Poder Legislativo. Razões pelas quais esta comissão é de parecer favorável à apreciação da matéria, encaminhando para a consideração do plenário. Sala de atos da Câmara Municipal de Vereadores de Campina das Missões, em 8 de maio de 2025, assinado pelo vereador Ademir Afonso Brunitsky, presidente, vereador Douglas Gabriel Pinto, relator, e vereador Vanderlei Luiz Arnold, secretário. Está em discussão o projeto de resolução número 1. Com a palavra os vereadores. Com a palavra, senhor presidente. Com a palavra, vereador Ademir. Presidente, senhor presidente, nobres edis, a exemplo do projeto anterior do Executivo, essa resolução partiu da Câmara de Vereadores, né? E a exemplo dos valores defasados
que nós votamos há pouco, né, que foram acrescentados, a Câmara de Vereadores também. Ela vinha desde 2022 com valor de R$ 395 e foram acrescentados então R$ 55, totalizando R$ 450 a diária, então, para o presidente, vereadores e servidores. O projeto, então, ele está em consonância com a lei, né? Damos o parecer favorável, então, para ir para apreciação, né, e pedimos a aprovação desse projeto. Continua a discussão. Ninguém mais querendo se manifestar, coloco em votação o projeto de resolução número 1. Quem estiver a favor, permaneça como está, caso contrário se manifeste. Aprovado por 8 votos. Passamos agora para a leitura e discussão e votação dos requerimentos apresentados. Solicito a leitura da primeira proposição apresentada. Proposição. O vereador que se subscreve da bancada do Partido Movimento Democrático Brasileiro requer, nos termos regimentais, depois de ouvido o plenário desta Casa, que seja oficializado ao Poder Executivo de Campina das Missões, solicitando ao mesmo que busque diminuir, quando da firmação de um novo contrato, os valores cobrados dos horários do ginásio da Escola Santa Isabel, que as pessoas pagam para usar o mesmo. Campina das Missões, 5 de maio de 2025. Assinado pelo vereador Luciano Machado. Justificativa. Senhor presidente Nobres Edis, a presente solicitação busca atender uma reivindicação dos usuários do ginásio municipal da Escola Santa Isabel, que hoje relatam que o valor cobrado nos horários está alto, gerando assim dificuldades financeiras para muitos que gostam de praticar o seu esporte nesse lugar. A nossa gestão é de que o município, no próximo processo licitatório para a exploração da copa e estrutura do ginásio por terceiro, reveja o item que determina quanto o terceiro pode cobrar dos horários que os munícipes pagam para usar o local para a prática de esportes, buscando nesse diminuir os valores previstos hoje. Entendemos que valores menores aos cobrados hoje atenderia de bom tamanho os interesses de terceiros que venham a ter interesse em explorar a Copa, como assim facilitaria o pagamento para os praticantes de esportes no local, buscando dar mais oportunidades para os munícipes poderem praticar esportes e assim terem mais qualidade de vida. Almejo que a presente matéria conte com o indispensável apoio do plenário. Está em discussão a proposição apresentada. Com a palavra, presidente. Com a palavra, vereador Luciano. Presidente, fiz essa proposição aí após a procura de muitas pessoas que usam o ginásio de esportes, o ginásio municipal da Escola Santa Isabel. Esse ginásio que, a partir da primeira licitação que foi feita nele, eu, inclusive, trabalhava na prefeitura, já tinha, na época, sido contra fazer uma licitação por ser um ginásio municipal, mas, infelizmente, fui voto vencido na época. Entendi a parte legal que é necessário, muitas vezes, fazer, mas eu vejo em muitos municípios na nossa região que os ginásios são comandados pelo município, pelas escolas, e muitas vezes é necessário tu colocar terceiros no ginásio. Mas quando coloca e é feita a licitação, como foi nesse caso, lembrando que essa licitação, a administração atual só deu sequência nela, na renovação do contrato, e depois, quando foi feita a nova licitação, foi colocado porcentagem do salário mínimo, possibilitando então esse aumento que teve do ginásio. O valor era cobrado R$40, e do nada, da noite para o dia, após a licitação, ele foi a R$70. Isento, nesse caso, a administração municipal, porque não é ela quem cobra, é o terceiro quem cobra, é ele que após ser feita a licitação, determinou o valor em cima da porcentagem colocada. Então, meu pedido é que seja retirado essa porcentagem do salário mínimo, que seja prefixado um valor. Na nossa região não tem nenhum ginásio que vocês vão encontrar o valor que a gente está pagando aqui em Campina das Missões.
Então, às vezes a gente faz com que os guri aí de 14, 15 anos que se organizam mesmo e querem jogar, acabam não querendo jogar porque sempre é aqueles mesmo que tem que puxar frente para cobrar, para juntar o valor, e quando é um valor mais alto, tem dificuldade para isso. Então, eu peço que os colegas votem a favor dessa proposição, apoiem esse pedido, não é só do Luciano, mas é de toda a comunidade que usa o ginásio pelos altos valores que estão sendo hoje cobrados lá no ginásio de esportes. Isso numa nova licitação, que já seja colocado antes um valor pré-determinado e não mais porcentagem como está hoje sendo cobrado no ginásio de esportes. Seria isso. Continua a discussão. Ninguém mais querendo se manifestar, coloco em votação a proposição apresentada. Quem estiver a favor, permaneça como está, caso contrário, se manifeste. Proposição aprovada por 8 votos. Peço ao secretário para que faça a leitura da segunda proposição apresentada. Proposição. O vereador que essa subscreve, membro do Partido Liberal, PL, requer, após ouvir o plenário da Casa, que seja oficializada correspondência ao Poder Executivo de Campina das Missões, solicitando ao mesmo que elabore projeto para a academia ao ar livre e posterior instalação dos equipamentos na comunidade La Salle, da linha Níquel Centro do nosso município, para assim proporcionar aos moradores dessa localidade um lugar apropriado para a realização de exercícios físicos. Campina das Missões, 8 de maio de 2025, assinado pelo vereador Márcio Agnes. Justificativa. Senhor presidente, nobres pares, a presente proposição tem como objetivo a instalação de equipamentos de academia ao ar livre junto à comunidade da linha La Salle, da linha Níquel Centro de nosso município. Justificamos a presente solicitação com o objetivo de promover a saúde dos munícipes moradores dessa localidade, buscando com a instalação desses equipamentos de academia facilitar a prática do exercício físico. Diante do exposto e com o objetivo de promover a saúde pública, buscamos o indispensável apoio dos demais colegas para a aprovação da matéria. Está em discussão a proposição apresentada. Palavra, presidente. Palavra, vereador Márcio. Cumprimentar o presidente da Casa, colegas vereadores, colegas vereadoras, cumprimentar funcionários da Casa, as pessoas que estão assistindo nós pela internet, em especial cumprimentar a Michele, Afonso e o Jonas. Fiz a proposição porque eu fui procurado pelo pessoal dessa comunidade. Se eu for atendido, eu agradeço muito. E peço um adendo nessa proposição para a comunidade da linha Níquel São Luís, se puder ser atendido. Seria isso. Continua a discussão. Ninguém mais querendo se manifestar, colocamos em votação o adendo proposto. Quem estiver a favor, permaneça como está, caso contrário, se manifeste. O adendo aprovado por 8 votos. Prosseguindo, coloco em votação a proposição, incluindo o adendo. Quem estiver a favor, permaneça como está, caso contrário, se manifeste. Aprovada por 8 votos. Solicito ao secretário a leitura da terceira proposição apresentada. Proposição. O vereador que essa subscreve, do Partido Movimento Democrático Brasileiro, requer nos termos regimentais e depois de ouvido o plenário desta Casa, que seja enviada correspondência ao Executivo Municipal de Campina das Missões, solicitando ao mesmo que reavalie a redação do inciso 6 do artigo 2º da Lei Municipal número 2.729, de 21 de janeiro de 2014, que institui o Vale Refeição aos servidores públicos municipais, o qual determina que os servidores que estiverem em férias não receberão o Vale Refeição, buscando alterar esse inciso para que o servidor tenha o direito ao recebimento do Vale Refeição quando estiver de férias. Campina das Missões, 8 de maio de 2025, assinado pelo vereador Dalton Luiz Bastos. Justificativa. Prezados colegas, a proposição que ora submetemos
a elevada consideração do plenário dessa Casa tem o intuito de propormos que o Executivo busque rever a lei que institui o vale-refeição aos servidores públicos municipais, no que tange ao não recebimento do mesmo quando os servidores estiverem em férias. Com esse tipo, estamos atendendo a reivindicação dos servidores que entendem que nesse mês de férias eles mantêm a vida normal do seu dia a dia, necessitando se alimentar da mesma forma de quando estão trabalhando. Em razão do exposto, esperamos que a presente matéria tenha o indispensável apoio do plenário. Nesse momento, eu passo a presidência ao vice-presidente dessa Casa, vereador Luciano, ao qual eu já peço a palavra. Assumo a presidência e já põe em discussão a proposição. Com a palavra, o vereador Daltro. Essa proposição, ela não é só uma proposição. Ela é uma questão de justiça. O presidente Jonas está aí e parabéns, presidente, pelo empenho que o senhor faz em prol dos funcionários municipais, funcionários públicos, juntamente com o Lúcio, a Michele também. Isso até é meio cômico, meio esdrúxulo, durante as férias não ter o vale. Como se o servidor, durante esses 30 dias que ele está de férias, ele não se alimentasse. Pelo menos eu entendo assim. E a gente foi buscar informações e peguemos só 2 municípios, um do nosso porte, que é São Paulo das Missões, é logo aqui do lado. Eles recebem, então é legal, é só alterar a lei. É só alterar a lei que é legal. Daí também fomos buscar informações no município um tanto quanto maior, que é Santa Rosa, também os funcionários recebem o Vale Alimentação. O vale que hoje é de R$ 460. E R$ 460 no orçamento de um servidor de qualquer pessoa que recebe salário é uma mão na roda. Com certeza que sim. Vê que é um valor, se você, apesar dos alimentos também terem subido bastante, houve inflação, mas se você comprar só alimentos com esse valor, aí você faz um bom rancho. E esse rancho pode fazer falta quando o servidor estiver de férias. Então, eu acredito que não vai ser tão difícil. E quem sabe até o prefeito está nos assistindo, ele se compadece, né, presidente Jonas e nobres colegas vereadores, porque não depende de nós. Isso aqui é só uma proposição, é um pedido por escrito ao executivo, que na verdade atende se ele tiver boa vontade. Se ele não quiser atender, ele nem lê isso aqui. A verdade é essa. É bom que os internautas e os servidores, que são os maiores interessados, saibam disso. Eu me lembro que o Vale foi instituído aqui na primeira gestão do prefeito Renato Nero. Até então não havia Vale Refeição. E eu ajudei a aprovar. De repente, quem sabe, talvez a gente não se deu em conta, já poderia ter incluído na época, né? Já poderia estar incluso, mas não se damos em conta. A gente faz tantas coisas que no momento agora pode ser certo, mas daqui, quem sabe, um tempo a mais, não mais. Então, é muito fácil. Seria só revogar um artigo e incluir outro. Então, da minha parte, seria isso, senhor presidente. Segue em discussão. Com a palavra, senhor presidente. Com a palavra, vereador Douglas. Quero cumprimentar o Daltro, vereador Daltro, colega, proponente da proposição, e dizer que tomara que dessa vez tenhamos êxito. Fui proponente dessa proposição em 4 de outubro de 2021, em 18 de julho de 2022 e em 6 de junho de 2024. E até agora, nada. Mas, tomara, que nem eu disse, que tenhamos êxito
como o colega Daltro já bem frisou, um mês a mais no ano não muda nada. Cortar o vale-refeição do servidor nas férias, não sei por quê. Que nem fosse que o servidor não se alimentasse nesse mês, né? Então, em nome do Partido dos Trabalhadores, quero pedir o endosso dessa matéria e te parabenizar por mais uma vez e que tenhamos êxito uma hora nessas em mudar, então, essa lei municipal, que é só mandar o projeto para casa e com certeza não merece dúvida em que os colegas não ajudem a aprovar. Seria isso, senhor presidente. Endosso concedido. Segue em discussão. Com a palavra, presidente. Com a palavra, vereador Vanderlei. Cumprimentar o presidente, aos vereadores, vereadoras, ao pessoal que nos acompanha através das redes sociais, ao pessoal que está no plenário, a Michele, Alfonso e o Jonas, obrigado pela presença. Como o Douglas já falou, uma proposição de suma importância, por isso eu peço o endosso pelo partido MDB. Endosso concedido. Segue em discussão. Eu também queria fazer uma manifestação favorável a essa proposição, no sentido de dizer que esse recurso vai gerar no município. Esse vale ele é feito as compras dentro do município, então é muito importante isso também para a questão do nosso comércio local. Segue em discussão. Com a palavra, senhor presidente. Com a palavra, vereador Ademir. Presidente Luciano, colegas vereadores, parabenizar mais uma vez, né, pela proposição, mas nós participamos, eu sou da executiva do Sindicato dos Funcionários da Saúde da região Santa Rosa, né, e os hospitais que pagam vale-refeição, eles durante as férias também estão pagando o vale. Eu acho que é justo. O Daltro bem falou, eu também ajudei a aprovar a implantação desse vale, dessa lei, mas eu acho que está na hora da gente rever isso. E eu gostaria também, em nome do partido, da bancada, do PL, pedir o endosso da matéria. E sou a favor da aprovação da proposição e a mudança desse inciso aí que paga também durante as férias o vale-refeição. Sim, aceito. Segue em discussão. Ninguém mais querendo se manifestar. Coloco em votação a proposição. Quem estiver a favor, permaneça como está. Caso contrário, se manifeste. Aprovada por 8 votos. Nesse momento, devolvo a presidência ao vereador Daltro Bastos. Agradeço ao vereador Luciano e reassumo a presidência e já informo que está esgotada a ordem do dia. E como antes de encerrar a sessão, convoco os vereadores para a próxima sessão ordinária a ser realizada no dia 26 de maio, às 19 horas. Está encerrada a sessão.